Bem-vindo ao Viver Sustentável. Atitudes sustentáveis precisam existir tanto nas pequenas ações do nosso cotidiano, quanto nas grandes decisões de empresas e de governo. Afinal, atitudes sustentáveis, além de melhorar as condições de nosso cotidiano, ainda ajudam a garantir no futuro melhores condições para as novas gerações. Vamos aprender a fazer uma horta para ambientes no próprio apartamento ou no pequeno espaço do lar. Saiba como é dada a reciclagem do isopor e conheça as embalagens de fécula de mandioca, que são biodegradáveis e podem substituir o isopor. Vamos assistir à entrevista com Cristina Carvalho Pinto, líder da plataforma Mercado Ético. E veja os preços das toneladas dos principais materiais destinados à reciclagem. Você sabia que é possível ter uma mini horta dentro do próprio apartamento ou em um pequeno espaço físico em sua residência? Imagine poder colher alimentos orgânicos sem sair de casa. Pois bem, vamos lá, caneta e papel nas mãos para anotar as dicas de como cultivar uma mini horta. Cultivado sem o uso de adubos químicos ou agrotóxicos. Esses são os alimentos orgânicos. As técnicas de produção orgânica visam a conservação do solo e da água, equilibrando os demais recursos naturais. Eles também evitam problemas de saúde causados pela ingestão de substâncias químicas e tóxicas. Os alimentos orgânicos já são encontrados em supermercados ou feiras. Mas você sabia que dá para produzi-los em casa ou na varanda do apartamento? Eu vou ensinar hoje como a gente faz uma hortinha em casa. Acho que todas as casas podiam ter um pedacinho dela reservado para plantar umas ervas. Eu compro tudo ou quase tudo no Ceasa ou algumas casas do ramo. Por exemplo, eu fui no Ceasa sexta-feira e comprei esse vaso. Isso aqui é um orégano. Todas as hortas precisam de muito sol. Não adianta a gente plantar na sombra que vai dar fungo, não vai nada vai dar certo. A gente compra um vaso, os vasos têm que ser todos furados, porque precisam ser drenados, senão apodrece a raiz da planta. A gente compra sinazita, que é uma argila expandida, é uma pedrinha muito leve, tem vários tamanhos. Eu compro um tamanho médio normalmente para pôr embaixo do vaso. E uma terra, a terra sempre boa, é cheirosa, tá? A gente consegue sentir o cheiro, elas são macias, assim, esfarelam na mão e podem ser ou não adubadas. Eu prefiro uma terra sempre já adubada e não marrom nem preta, eu gosto da terra mista. Então ela tem um pouco da preta e um pouco da marrom. E ela é um pouquinho peneirada, porque ela drena melhor a água. Para começar, a gente coloca uns 2 dedos num vaso desse tamanho mais ou menos, de sinazita no fundo. É como se fizesse a mesma função da natureza, que tem o lençol freático e lá embaixo tem as pedras que seguram, mantêm um pouquinho a umidade, seguram a água. A gente coloca a sinazita no fundinho no vaso, depois a gente já coloca a terra. Deixa eu pôr aqui ao contrário para vocês verem. Não até o fim do vaso, a gente deixa um restinho ainda para poder encaixar a planta. Porque o restinho a gente completa depois. Em seguida, a gente tira, este vaso é grande, se eu quiser eu posso tirar ele inteirinho e colocar em um vaso grande. Ou posso dele fazer vasos menores. No caso, nós vamos fazer de um vaso grande um vaso menor. Então, nós vamos tirar a mudinha, cortar um pedaço do vaso e vai sair um torrãozinho. A mudinha já vai sair com a raiz. Ó, aqui você pode tirar uma mudinha, se você quiser. Ó, ela tá presa na terra, tá enraizada na terra. E a gente põe ela bem no meio do vaso e completa de terra todo o restante, apalpando assim e firmando bem a mudinha no vaso. Se quiser, você pode pegar um vaso maior do que esse. Eu estou fazendo uma mudinha pequenininha. Apoia e firma bem a mudinha. Essa mudinha, se ficar no sol,
vai encher esse vaso todinho. Então isso é uma muda. Aqui já é uma torceirona. Terminado isso, a gente tem obrigação de regar bem. Para assentar bem a terra em volta da raiz. Uma vez feito isso, a gente coloca esse vaso no sol, direto, e pelo menos uma vez por dia a gente tem que colocar bastante água de forma que a água passe para baixo do vaso. Deixa um pratinho aqui, tipo um pratinho de plástico. Esse não é do tamanho certo, mas enfim, você compra um pratinho de plástico do tamanho certo e a água drena. Quando a água sair no pratinho, você sabe que o vaso tá bem regadinho. Eu costumo colocar nas hortas caseiras o manjericão, cebolinha, alecrim, que dá um tempero delicioso, faz parte das 7 ervas, das ervas da Provence, a sálvia, tomilho, tem o tomilho limão e o normal, salsinha e alguns chás medicinais. O guaco, o poejo, que é para tosse, a erva cidreira, são acho que as plantas que eu mais uso nas hortas caseiras. Uma horta em casa, a gente não usa agrotóxico de jeito nenhum, então isso acho que já é uma grande contribuição que a gente dá para a sociedade. O pessoal devia aprender a fazer os remédios caseiros e as hortas caseiras para contribuir um com o outro e até baratear o custo de vida, eu acredito. Viu como é fácil? Seus pratos vão ficar mais saborosos com temperos orgânicos. Experimente! No próximo bloco, vamos conhecer como é dada a reciclagem do isopor, uma importante iniciativa para evitar que esse material seja descartado e fique centenas de anos poluindo o meio ambiente. E também vamos conhecer um produto natural e biodegradável, proveniente da mandioca, que serve como alternativa de embalagem na substituição ao isopor. Você sabia que molhar jardins e plantas pela manhã ou ao entardecer evita a perda de água pela evaporação? Nos dias mais frios, elas podem ser regadas dia sim, dia não, sem deixar que elas morram de sede. Adote mais essa dica! Olho vivo, consumidor! Não confunda alimento orgânico e hidropônico. Os vegetais orgânicos são produzidos sem agrotóxicos. Já os hidropônicos são cultivados em estufa e sem a presença de solo. Os vegetais ficam em suportes artificiais com água e soluções químicas para nutrição e tratamento de eventuais doenças. Para saber se o alimento que você está comprando é realmente orgânico, procure o selo de certificação. Ao irmos aos supermercados, nos deparamos com as embalagens de isopor. Ao comprarmos eletrodomésticos e eletrônicos, mais isopor dentro de suas embalagens. Eles estão presentes diariamente em nossas vidas, mas demoram centenas de anos para se decompor e ocupam grandes espaços nos aterros sanitários.
Uma boa alternativa para evitar que isso aconteça é a sua reciclagem. Confira na matéria. O isopor é uma espuma feita a partir de derivados de petróleo. Na sua antiga fabricação, era usado o CFC, considerado nocivo à camada de ozônio. Atualmente, ele é substituído por outro tipo de gás. Apesar disso, o isopor causa um grande impacto ao meio ambiente por conta da sua resistência em se decompor. Uma solução para minimizar os problemas ambientais causados pelo isopor é a reciclagem. Vamos ver agora como funciona esse processo. Esse material chega para a gente, esse material ele é catalogado, ele é separado, ele passa por um corte que vai deixar ele no tamanho ideal e depois ele passa por um processo de moagem. Depois ele vai ser ensacado, né? E vai ser acondicionado, embalado. Depois que ele sofreu esse processo, ele vai, por exemplo, para enchimento de puffs, ele vai para acondicionamento de produtos dentro de caixas, dentro de embalagens e ele vai no segmento da construção civil para o concreto leve. Mas alguns tipos de isopor não podem ser reciclados, como por exemplo as bandejinhas que foram usadas como embalagem para os alimentos. Para esse material ser reciclado, é necessário o processo de descontaminação, que acaba não sendo viável para as recicladoras. Qualquer tipo de isopor pode ser reciclado desde que ele esteja limpo, sem terra, sem sujeira. Com relação a bandejas e copinhos de isopor, dificilmente eles vão poder ser reciclados porque eles estão contaminados, vamos dizer assim. Eles têm odor, eles têm resíduo, têm sobras. Segundo Dona Marisa, ainda falta incentivo para a reciclagem de isopor, pois o custo é alto e poucas pessoas se interessam em trabalhar com o material. Ele é um produto leve, ele gera um volume grande, então dificilmente um transporte precisa muito volume para poder ter um custo que compense, né? O valor financeiro da operação é o que deixa a desejar, então as pessoas não trazem, o catador não quer, é um produto que ninguém quer, né? Não tem um mercado, assim, um mercado pronto, um mercado estruturado para isso, né? Por isso, ainda são necessárias leis que incentivem a reciclagem de materiais como o isopor. Fécula de mandioca. Isso mesmo, essa é a nova matéria-prima renovável e biodegradável que pode substituir o isopor. A embalagem de fécula de mandioca leva cerca de 90 dias para se decompor na natureza, enquanto o isopor pode demorar mais de 400 anos. Conheça essa nova tecnologia agora no Viver Sustentável. Produtos biodegradáveis são aqueles que, após o uso, podem ser decompostos por micro-organismos, perdendo suas propriedades químicas nocivas ao meio ambiente. O isopor, muito utilizado para armazenar frutas, verduras, frios, entre outros alimentos, possui uma grande resistência à decomposição. Porém, um novo produto pode substituir as bandejinhas de isopor. São as embalagens de fécula de mandioca, totalmente biodegradáveis. O produto é extremamente simples a sua formulação. Nós partimos da fécula de mandioca. A fécula de mandioca nada mais é do que o amido da mandioca que é extraído por um setor da economia chamado fecularia. A fecularia ela recebe a mandioca in natura e transforma em fécula, em amido. Nós adquirimos a nossa matéria-prima dessa fecularia, desse setor da economia, usamos a água como o solvente universal e produzíamos uma massa na qual, em um molde definido, nós estamos fazendo bandejas, vamos fazer copos, enfim, que produto nós estamos fazendo, isto a uma determinada temperatura, pelo calor, ela se expande. Quer dizer, aquela umidade se transforma em vapor e nós temos o produto pronto. Cláudio explica a diferença entre um produto biodegradável e compostável. Biodegradável é tudo aquilo que se degrada pela ação de micro-organismos. Bio é micro-organismo. E os micro-organismos são representados através de fungos e de bactérias. Então é como se, entre aspas, essas bactérias comessem o elemento e você tem como produto final o humus, o CO2, que é
absorvido pela própria planta no seu crescimento, e água. Então, este processo de degradação com o uso de micro-organismos que nós chamamos de biodegradação. Compostável é uma coisa relativamente nova. Na Europa está se usando muito a compostagem doméstica, que você, através do seu resíduo sólido, o seu lixo, você separa aquele que pode virar humus e você, através de uma aceleração, você faz com que aquela matéria vire humus de uma forma acelerada. Isso é a compostagem. Não necessariamente o que é biodegradável é compostável. São duas coisas completamente distintas. Existe aquele que é biodegradável e compostável, como é o nosso caso, e existem outros que são só biodegradáveis e não compostáveis. Cerca de 1/3 do total das nossas compras são compostas por embalagens. Alguns setores já se preocupam com o uso de biodegradáveis, mas ainda faltam incentivos para produtos como este. Para reduzir o volume de embalagens depositadas em aterros, lixões e até mesmo jogadas na natureza, é necessário que as embalagens comuns sejam substituídas pelas biodegradáveis. O consumidor é aquele que irá provocar a migração do mercado para embalagens biodegradáveis. O preço poderia ser um fator que poderia inibir o uso maior ou menor. Não que nosso preço não seja competitivo. E por último, não mais importante, é destacar a importância das ações governamentais para provocar ou para auxiliar os fabricantes de produtos biodegradáveis na penetração de seus produtos no mercado. Ao usar embalagens biodegradáveis, contribuímos para um ambiente mais limpo e saudável. No próximo bloco, vamos assistir a entrevista com Cristina Carvalho Pinto, líder da plataforma Mercado Ético, que nos fala sobre desenvolvimento sustentável. O Viver Sustentável pergunta: quando e onde foi inventado o isopor? Letra A, 1940 na Suécia. B, 1949 na Alemanha. C, 1950 no Japão. Ou letra D, 1959 nos Estados Unidos. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando e onde foi inventado o isopor. A resposta correta é letra B, em 1949, na Alemanha. O Viver Sustentável está de volta. Cristina Carvalho Pinto, líder da plataforma Mercado Ético, falando sobre desenvolvimento sustentável, é a entrevistada de hoje. Com um crescimento anual de quase 10%, a China retirou quase meio bilhão de pessoas da pobreza e também se destacou pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Em contrapartida, ela também teve perdas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade. Hoje, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a publicitária Cristina Carvalho Pinto, que ela é presidente do grupo Full Jazz de comunicação e líder da plataforma de Mercado Ético.
Cristina, um prazer enorme tê-la aqui conosco no Viver Sustentável. Prazer é meu, Nancy. Eu tenho acompanhado o programa ao longo dos tempos e é um trabalho muito bonito que é feito no sentido de, não é só de informar, mas de disseminar essa cultura da sustentabilidade. Cristina, você acha viável, você acha possível conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável? Na visão econômica que hoje prevalece, não é possível. Isso não, quer dizer, hoje você tem inúmeras vertentes econômicas, né, macroeconômicas, que mostram que a maneira como se construiu a visão econômica que hoje é a vigente, que prevalece, parte de um princípio extremamente rudimentar, que é o seguinte: empresas produzem, famílias consomem, empresas produzem, pessoas consomem, empresas produzem, pessoas consomem. Nós perdemos a noção de que nós somos parte intrínseca do todo. E ao perder essa noção, é óbvio que a economia começa a entender que tudo que não for o que eu produzo e o que você consome é a chamada externalidade, o resto é o resto. Hoje, ainda o que se entende por desenvolvimento é tão precário e tão rudimentar quanto esta visão. Porém, evidentemente, já não é a única, porque no momento em que a natureza começa a mostrar o nível de exaustão que ela começa a revelar, e no momento em que a própria consciência humana começa a se expandir e a gente começa a perceber que a natureza e nós não somos, vamos dizer, organismos separados, que nós somos uma coisa só, nós fazemos absoluta parte dessa teia, dessa incrível teia da vida, nós não estamos isolados dela, então começa também uma visão econômica macro, procurando integrar economia, ser humano, vida, o todo, a teia, a malha do existir. Eu acredito que a melhor, hoje, visão vamos dizer, desse contexto econômico integrador é a chamada economia ecológica, que deixa de olhar vamos dizer, a economia aqui e as externalidades lá, e passa a entender que a economia é apenas um mecanismo a mais para fazer funcionar o todo. Cristina, ao mesmo tempo, o desenvolvimento rápido de nações, de regiões, gera uma desigualdade social e econômica e também dificulta, de certa maneira, o desenvolvimento sustentável. Você concorda com isso? Eu concordo inteiramente. Enquanto o modelo mental vigente for um modelo que acredita que a única saída é produzir, consumir, para com isso, em resumo, entre aspas, com muitas aspas, gerar empregos, gerar não sei o quê, e o desenvolvimento humano e tal, enquanto a gente acreditar nisso, evidentemente, a gente não cria nada novo. A boa notícia, Nancy, é que o novo já está mais do que criado. O que acontece é que hoje você tem no mundo inúmeras maneiras novas de viver, inúmeras maneiras novas de pensar. E a economia verde, Cristina, você acha que realmente ela ajudaria a promover mais igualdade entre os homens, um nível de satisfação melhor, um equilíbrio maior para o mundo? Com certeza. É que hoje, quer dizer, você tem muitas linhas econômicas, de pensamento econômico, vamos dizer, possivelmente enquadráveis dentro da chamada economia verde, né? Você tem, por exemplo, a economia ambiental, que mantém aquela elipse do produzir e consumir, mas começa a incluir o custo financeiro dos recursos naturais utilizados no processo. Mas eu acredito muito mais que nós precisamos caminhar para a economia ecológica, que é a economia onde não é o processo econômico em si que vai reger o sistema, mas sim o todo vai definir qual o processo econômico mais viável para a sobrevivência e perpetuação do todo, do qual fazemos parte. Então, eu acho que esse é o desafio hoje macro. No momento que a gente responder a esse desafio, e hoje você tem já, quer dizer,
a estrutura desse, vamos dizer, desse novo processo econômico está inteiramente pronta, desenhada e já sendo vivida em comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo planeta inteiro. O que acontece é que, quando a gente fala em economia verde hoje, a gente fala em novas tecnologias, investimento para tecnologias limpas, como você sabe, numa nova visão onde existe um arrefecimento completo da ansiedade consumista. Existe uma integração do ser humano muito mais profunda com a natureza, isso muitas vezes te satisfaz mais. Sabe, meia hora olhando a natureza, usufruindo em silêncio, traz muito mais plenitude do que um passeio desvairado pelo shopping. A hora que o ser humano perceber que a coisa é mais simples do que nos disseram, nós começamos a viver sim na economia verde. Mas temos que sair da hipocrisia, Nancy. Porque hoje você pega megacorporações que dizem o seguinte: eu estou investindo na economia verde, eu estou investindo em novas tecnologias, em novas pesquisas e tal. E aí você vê que é 0,0000000% do lucro ou do faturamento que entra no processo desse investimento. Cristina, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Realmente a sua entrevista nos faz refletir bastante. E nós esperamos ter um retorno seu aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é todinho meu. Obrigada, Cristina, obrigada. Fique agora com o preço por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.000. Plástico rígido, R$ 1.200 e PET, R$ 2.000. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.